Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$1. Para apostar, é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. Que você meio que tentava lhe jogar na lateral, cara, por justamente ter... Ou foi só na Europa que você começou a também... Não, aqui eu nunca joguei na lateral. Nunca jogou de lateral, não. Só no Não, não. Lá na Europa que, por causa da formação de 3-5-2, na maioria dos times que eu joguei, jogava com a formação de 3-5-2. Então, o terceiro zagueiro pela direita vira praticamente um lateral, quando você faz uma rotação, né? O lateral, que é o lateral direito, ele sobe mais, aí você vira quase um lateral direito, marca com 4 às vezes. Vai da formação tática, entendeu? Vai do treinador também. Sem querer cortar o ritmo, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Que é esse sistema tático ficou muito famoso por causa do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, né? O futebol alemão começou a usar muito. Você já jogava, no caso, esse esquema na Rússia ou foi depois na Itália? Não, na Rússia, eu jogava 3-5-2 também, mas não tinha essa movimentação, essa movimentação. Na Itália, foi o que eu mais fiz. Como é que você se via, como zagueiro, tendo que atuar, de certa forma, de uma posição que não é seu ofício? Mas como é que você via esse equilíbrio? Porque fala que pra isso dar certo tem que ser muito bem equilibrado, né? Pra não ficar um buraco, pra não ter esse perigo de posição. Tem que ser mais construtor. Como é que jogar nesse sistema? Mas era muito bem treinado. Na Itália, eu sou... Como é que você fala? Eu sou, quando você não quer falar, porque você sou suspeito a falar, eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito do futebol italiano. Lá é muito treino todos os dias, então quando vocês faziam a movimentação, tipo, no meu caso como zagueiro, que às vezes virava um lateral do nada, que já subia, o volante já ficava pra cobrir, então tudo perfeito já. Era tudo muito... E aí quando o outro zagueiro dava outra ponta, tipo, não podia ir os dois zagueiros, senão deixava o seu zagueiro central sozinho, aí quando um zagueiro fosse, o outro tinha que voltar, quando o outro fosse, tinha que voltar ao mesmo tempo, então... É bonito o cara ver um negócio desse dando certo, assim, tá ligado? Quando dá certo, você sai vaiado, se der errado, você tá fazendo loucura, mas é todo mundo vai treinar. Mas é interessante, Becão, até nos nossos comentários, existe um pouco de crítica, assim, da sua saída do Bahia, sabe? Você não saiu no melhor momento, né? Mas quando você vai pra Europa, todo mundo começa a visualizar e perceber o seu futebol. Você acha que realmente a Itália foi um processo importantíssimo para esse amadurecimento do seu futebol? Eu vou até pegar um gancho disso aí, né? Porque assim, eu acho que é bom fazer essa pergunta contextualizando. Sim. Há um processo cultural de desvalorização da base do Bahia. Claro. Né? E eu acho do Vitória que... também, acho que da Bahia. E só para contextualizar, porque talvez tenha soado mal, não é que tá tendo críticas à sua atuação aqui, mas como foi a saída, porque realmente a torcida cobrava no momento que você ainda estava em formação ali, no final da formação de jogador. Perfeito. É isso. Perdão aí, qualquer coisa. Não, eu entendi perfeitamente essa pergunta, me fazem direto. Sim. Não, assim, acho que primeiro, uma coisa que eu acho que os torcedores, eu aprendi isso com o tempo, que na Europa não tem tanto. Aqui tem muito a cultura do torcedor brasileiro aí. A não paciência com os jogadores da base. Né? Não costumam ter tanta paciência. Eles querem jogador já pronto e tal. Tipo, e não funciona assim. Com alguns pode até funcionar. Já sobe pronto, com outros requer mais tempo. Sim. Você precisa ter um pouco mais de paciência. Eu sei que torcedor é difícil ter paciência às vezes. O torcedor, o cara não quer, não tô aqui pra ter paciência, não quero rever resultado e pronto, entendeu? Sim. Eu entendo também, perfeitamente. Mas já na Europa você não vê isso em lugar nenhum. Tipo, ver só um jogador agora, é jogador incentivando, é treinador incentivando, é torcida incentivando, é entrevista pedindo pra apoiar o jogador em campo, entendeu? É assim que funciona. Ao menos nos times que eu joguei, nos campeonatos que eu joguei. Quando eu tava no Bahia, quando eu comecei a jogar no Bahia, realmente teve críticas e tal, porque a gente era um período que a gente perdia muito. Quando perde, tem que voltar com o alguém. Então, algumas partidas que eu joguei e tal, umas partidas que acabaram me crucificando, vamos dizer assim, né? Colocando a responsabilidade. E tipo, eu acho que isso, por um lado, é ruim, que você, querendo ou não, o ser humano, você fala, porra, você sente um pouco, porque é ser humano, irmão. Você sente, você tem coração, você tem sentimento, você sente. Por outro lado, que Só que pelo outro lado, você pega aquelas pedras que já tiraram e constrói a sua carreira, a sua vida, você cresce com aquilo, entendeu? E de verdade, aquilo ali, tipo, até agradeço as críticas que eu recebi no passado, mas aquilo me fortaleceu pra ser o Becão que eu sou hoje. E diferente das críticas que eu recebi no passado, na minha saída daqui, até porque eu joguei pouco tempo no profissional Bahia. Foi pouco tempo. Foi muito curto, foi tudo muito rápido, eu joguei pouco, acabei saindo. Hoje, de verdade, das pessoas que falam comigo, de entrevistas que eu vejo, isso é gratificante, quer dizer que meu trabalho vem sendo mostrado, vem sendo recebido, vem sendo visto com bons olhos. Exato. A maioria da torcida, quando fala, pede retorno. É isso. E tipo, chega a ser engraçado, porque você fala, talvez esse cara me xingou anos atrás, mas é futebol, entendeu? Faz parte, então. Claro. Às vezes me pergunta, você tem mágoa? Mágoa de quê, cara? Sim. De nada, entendeu? Mas de nada mesmo, de coração puro, eu falo assim, mágoa nenhuma. Pelo contrário, só levei isso comigo, me fortaleceu, cresci, e hoje eles me querendo e tal, tendo a oportunidade, um dia, Deus nem sabe. E hoje ele é o zagueiro mais caro da história do Fenerbahçe. Sim. Que tal? Não, eu acho que é bom até... Não, acho que o Diego Carlos superou agora. Diego Carlos, que veio do Aston Villa, superou. Do Aston, verdade. Jogou na Sevilha também. Mas, velho, eu acho que é até importante fazer uma reflexão sobre isso, porque é uma das coisas que eu bato muito na tecla. Eu tenho orgulho de dizer que teve uma entrevista de Talisca para o podcast lá no Rio de Janeiro.
que o Sacana, o JP Scorfano, até pediu pra poder fazer um vídeo. Gosto muito dele. E aí eu fiz, ele é vascaíno, É, sim, sim, sim. Aí eu fiz um vídeo perguntando alguma questão pra Talisca, não tinha nem a ver com o momento atual, sobre retorno e nada do tipo. E aí Talisca lembrou, assim, que na época eu meio que cobria a base, falava sobre a base e tal, porque era o nosso começo. Talisca surgiu ali em 2013, 2014, o meu começo na mídia. Foi em 2014, 2015 que eu comecei a entrevistar jogadores em zona mista e tudo mais. E eu me preocupava em acompanhar a base pra poder vir a safra que eu achei. E era uma safra que também gerava muita expectativa, aquela de Talisca, né? E aí eu acabei acompanhando de perto. E ele fez muitos elogios a como era a cobertura assim, da base na época e tal. E, cara, é só você ver que esse exemplo que você tá trazendo na prática aqui não é o único, pô. Cícero, que brilhou no São Paulo, no Fluminense, foi vaiado na Fonte Nova do Bahia. Esse pegou o ranço de verdade. Assim, né? Daniel Alves, que se tornou no futebol, ele também foi vaiado pela torcida do Bahia no começo dele. Talisca, em 2013, eu lembro como se fosse hoje, porque eu tava na Fonte Nova, eu vi ele sendo vaiado. E discuti com o torcedor com ele sendo vaiado num jogo que eu acho que era o terceiro, quarto da carreira dele. Eu acho que ele estreia contra o Juazeiro na semifinal de campeonato baiano na Fonte Nova, dá até assistência pra Zé Roberto. E passam uns 2, 3 jogos, o Bahia leva as goleadas e ele é vaiado já. Aí ele volta pra base. E ele, em 2014, que começa a se desenvolver no time principal, e aí ganha chance, e no meio do ano sabe Benfica, né? E tem inúmeros outros exemplos, né? De jogadores mas que tem jogador que não consegue absorver essa. não consegue. E esse eu acho que é tratamento bom da ouvir isso de torcida, você. entendeu? Não tem Como o jogador cara que você pode Diego complicar. Rosa é o maior exemplo Às vezes até. breve agora. Não, mas não. Então, eu falo assim, mais tipo com o próprio time, entendeu? Às vezes pega o ranço, pega o ranço e tal, mas você tem que Maturidade, diferenciar, né? você tem que ter maturidade nessas horas, tem uma base por trás, uma base pra você É isso. sacou? A gente, a galera pra te gerenciar bem. É isso que eu queria te perguntar, você como jogador, que naturalmente fez uma base. Velho, falar uma coisa. Já dando uma opinião, inclusive, e te perguntando. É uma opinião minha, você pode discordar, pode ficar à vontade. Pra mim, Fernando Diniz é o maior técnico do Brasil hoje, na minha opinião. Dos nomes modernos. Pra mim, ele é o melhor. Por alguns motivos, mas o principal, ele consegue entender um jogador da base de maneira surreal. Tem uma entrevista dele que eu recomendo que todos vocês assistam depois, que ele fala sobre como entender a cabeça de um menino que tá na transição da base pro profissional. Velho, a gente tá falando de alguns meninos ali, pô, que saíram de casa com 10 anos de idade pra poder tentar um sonho de ser jogador de futebol. Às vezes a referência de educação daquele cara é um menino mais velho da própria base dele. Então você vê, se esse cara não tiver uma assessoria, como você bem acabou de dizer, do próprio clube, do próprio time, suporte, muito bem feito, velho, e é um suporte emocional, não tô falando só de psicólogo, Sim. tô falando de ter alguém lá dentro que entenda que aquele cara, querendo ou não, é um adolescente ou então um jovem que tá passando por um processo de transformação humanitário, pessoal, e também profissional, velho. E cobrança. E cobrança, naturalmente, pô, ainda mais quando o clube tá em situação complicada, é o clássico você queimar pessoas da base nesse momento, né? Bota pra resolver e aí... A corda quebra pro lado mais fraco. Entendeu? Então, velho, isso aí que você falou, que eu já aproveito pra te perguntar enquanto jogador, tem uma figura dessa em um time, eu acho que é responsável por salvar muitas carreiras, velho. Muitas carreiras de muitos jogadores. E Haroldo, daquele citou aqui, encontrou vários, tá? Sim, E fez essa transição de vários, assim. Uhum. E aí Juninho Capixaba era meia, né? Ele botou depois pra jogar de lateral. Né? O próprio Talisca, ele também participou do processo de formação. Acho que ele até impede que Talisca vai pro Vitória, tem uma história dessa, assim. E na época ele tava no Bahia, né, Haroldo. Então, é importante ter. Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube. E você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.